Esse é o primeiro episódio de uma série que eu pensei em fazer aqui nesse canal. Pra conversar com vocês, assim, meio falar o que eu penso sem pensar demais, sabe? Cachorro lá fora, minhas cachorras aqui andando do lado de fora fazendo barulho, é carro passando, mas é pra gente ficar mais próximo. Eu gostei desse jeito de fazer vídeo e aí eu consigo fazer vídeos qualquer horário. Então, esse é o primeiro episódio do quadro que eu intitulei Na Sala de Casa. Essa é a minha sala, vão se acostumando com ela porque vai ter muita coisa legal acontecendo aqui. E pro primeiro episódio, eu pensei bastante, assim, o que eu ia falar, E aí, de primeiro eu pensei em falar sobre meu primeiro projeto, que foi insano, assim, eu tinha acabado de me formar. Mas aí eu preferi voltar um pouquinho no tempo e contar como que eu cheguei no curso de arquitetura, né? A arquitetura não foi a minha primeira escolha, não foi a minha segunda escolha, não estava nem na minha lista de escolhas e eu acho que, na verdade, foi a arquitetura que me escolheu. E depois de uns anos que eu tinha me formado, eu entendi que, na verdade, sempre foi isso, assim. Eu só não sabia, sabe? Então, vamos lá. Eu queria, na infância, ser arqueóloga. Meu sonho era ser arqueóloga, eu queria trabalhar com arqueologia. Eu sou fissurada pela história antiga, Egito, essas paradas antigas, sabe? Adoro. E não sendo possível fazer arqueologia, eu passei para história, né? Falei, então vou fazer história, porque eu gosto de estudar, mas eu não queria lecionar. E aí eu passei em história e meus pais não gostaram muito dessa ideia de eu fazer história. E meio que não me deixaram fazer, e aí eu fiquei um tempo assim, vagando, sabe? Sem saber direito o que eu ia prestar de faculdade, de vestibular. Prestei para direito, não tem nada a ver comigo. Prestei para comunicação e multimeios, prestei para jornalismo, prestei para um monte de coisa. E aí uma amiga minha, muito próxima a mim, começou a fazer arquitetura e falou para mim, amiga, tem 2 matérias de história dentro da grade do curso que vão até o último ano. Eu acho que você vai gostar, e sei lá, né, numa dessas você gosta muito de história da arte, você vai por esse caminho, né, sei lá. Daí eu falei, pronto, é isso, então eu sei que meus pais vão aceitar, vai agradar eles, vai me agradar, partiu então fazer arquitetura. Gente, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu não fazia ideia do que era arquitetura. Eu não fazia ideia, assim, de nada, dos nomes dos programas. A maioria das pessoas entrou, tipo, eu nem jogo aquele joguinho, nem vou lembrar o nome agora, mas aquele joguinho que você monta as casinhas no computador. Então, nem isso eu jogava, porque eu sou super, tipo, eu comprei meu primeiro videogame com 32 anos, sabe? Assim, muito fora dessas coisas tecnológicas e de joguinho de montar, enfim. Eu falei, mas eu tô aqui, né? Vamos se dedicar aqui no negócio e vamos embora. Aí, começamos. No primeiro ano, você faz tudo na mão. E aí, ai, que lindo, que legal, artistas. No segundo ano, entra a matéria de projeto, a primeira matéria de projeto, e aí você tem que aprender as ferramentas, né, que os arquitetos usam hoje em dia, que são as ferramentas, os softwares online. E aí, rapaziada, aí assim, tragédia anunciada. Eu fiz um curso para aprender e tal. A faculdade não ensina, não tem lá uma matéria que te ensina, você tem que chegar sabendo. E as pessoas meio que já sabiam disso e eu não sabia. E aí eu fiquei tipo, Deus. E aprendi a fazer. E aí o curso se transforma em notebook, computador, sentada o tempo todo na frente de um notebook, porque tem que fazer pesquisa, porque tem que desenhar, porque tem que modelar, sabe? E aí eu vi que o curso ia ser isso até o final do curso e eu meio que tiltei, assim. Eu cheguei na minha mãe e falei, eu não quero mais,
eu não vou fazer isso, eu não consigo ver minha vida indo pra esse caminho, porque eu nunca na minha vida pensei que ia ficar o dia inteiro sentada na frente de um software. E minha mãe virou pra mim e falou: querida, você vai terminar. Se você não for seguir por esse caminho, não tem problema, mas você vai até o fim. E aí eu fui meio aos trancos e barrancos, assim. Eu levava as matérias muito bem, as teóricas muito bem. As outras matérias levava mais ou menos. Projeto era meio difícil pra mim, assim. Tô sendo bem sincera, sabe? Eu não tinha essa gana que o pessoal tinha, assim, mas a minha sorte é que eu fiz uma amizade, uma não, várias amizades, mas uma em específico, que meio que me puxou, assim, e falou: bicha, vamos lá, né? Vamos fazer. E assim foi, até o fim do curso. Aí entraram as matérias práticas, né? Que a gente ia visitar a obra e tal. E aí eu me formei jurando que eu ia trabalhar com história da arte ou história da arquitetura, mas principalmente história da arte. Fazer algum curso de museologia, curadoria, nessa pegada, assim, sabe? E, gente, não foi nada disso. Eu me formei, eu fui embora pro Mato Grosso. Eu fiquei 3 meses lá trabalhando dentro de um escritório que ficava dentro de uma construtora. Então, um departamento de escritório dentro de uma construtora. Aqui, ó, ralando, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Também não fazia ideia do que estava fazendo, assim, o que eu tô fazendo aqui, não sei. Meio que não quis ficar no Mato Grosso, não tinha muito a ver comigo, meu caminho não era aquele, acabei voltando. E aí, quando eu voltei, a arquitetura me escolheu. E eu passei a faculdade inteira falando: não vou trabalhar com obra. Não quero trabalhar com obra, não quero tocar a obra, não quero executar, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Pois muito que bem, eu cuspi pra cima e caiu uma enxurrada na minha cabeça, porque meu primeiro projeto foi projeto e execução. E aí foi assim, doideira. Eu aprendi muita coisa. Corta para quase 10 anos depois, eu aqui, trabalhando com isso ainda e tocando obra e fazendo casa. E eu descobri que eu amo executar, eu amo projetar, eu amo executar, eu gosto das duas coisas. Tá para começar a semana que vem uma casa que eu sou responsável por tudo, do zero. E fazia um tempo que eu tava fora do mercado de trabalho. E a vida é muito louca, né? A gente tem umas certezas, assim, de umas coisas. Ai, não quero isso, não quero aquilo, eu vou por aqui. Na minha vida, tudo que eu pensei que ia ser do jeito que eu queria, não foi. E digo mais, foi assim, o oposto, sabe? Em relação à vida profissional. Eu falava um negócio, acontecia outro. Eu falava um negócio, acontecia outro. Mas o ponto positivo é que eu não tenho medo de nada, eu vou de peito aberto. Então, oportunidade. Surgiu oportunidade, eu vou, eu me jogo, eu faço, eu acabo descobrindo o que eu gosto. Nunca. Ai, não sei se vou dar conta. Eu posso até não saber se eu vou dar conta, mas eu vou dar um jeito de dar contas, sabe? Sim, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou perguntar, eu vou jogar limpo, eu vou usar as ferramentas que eu tenho na minha mão para fazer acontecer. E pensando assim, né, para resumir, eu acho que eu não escolhi a arquitetura como profissão. A arquitetura me escolheu. Sempre esteve dentro de mim, assim. E aí eu percebo que quando eu era criança, eu não brincava de boneca. Eu brincava de fazer a casinha da Barbie, fazer a casinha das minhas bonecas, sabe? Eu ficava olhando as fachadas de prédio, alguma coisa eu gostava naquilo, não sabia o que que era, mas eu ficava analisando a cor das fachadas, o revestimento, o desenho. E muito tempo depois eu entendi que era um chamado para arquitetura. E hoje eu me sinto completamente assim, onde eu devia estar, fazendo o que eu devia fazer. E fico pensando o que mais vai vir, né, pela frente. É isso. Esse é o primeiro episódio desse quadro na sala de casa. Espero que tenham gostado e vão se acostumando, porque daqui pra frente eu vou contar muita coisa pra vocês. Até a próxima!